A cada ano há uma grande preocupação durante o verão com os afogamentos. E por isso viemos ao 18º GBM saber como foram os últimos anos, se os números cresceram ou diminuíram e por que essa mudança nos números e a preparação para esse ano de 2023. Além, é claro, de falar sobre a questão de fogo em vegetação, no caso aí, incêndio em vegetações. Para isso estamos aqui com o Cabo Orígenes, ele que é auxiliar da Seção de Planejamento Operacional e Instrução do 18º GBM. Tudo bem, Cabo? Tudo bem, bom dia a todos. Muito obrigado pela oportunidade de falar sobre temas tão importantes. Então, Cabo Orígenes, vamos começar aqui falando sobre esses números de afogamentos, né, que sempre preocupam não só a corporação aqui, mas também toda a sociedade. Como ficou os anos de 2021 e 2022? Nós saímos de 3 afogamentos fatais em 2021 para 14 afogamentos fatais em 2022. No ano de 2021, por conta das medidas de restrição impostas pelo combate à pandemia, nós tivemos um acesso menor a praias, rios, represas, e isso significou uma redução no número de afogamentos também. Em 2022, com o maior controle da pandemia, o relaxamento das medidas de restrição, a maior liberação dos espaços públicos e privados de recreação, as pessoas voltaram a frequentar esses locais e, infelizmente, trouxe como consequência o aumento no número de afogamentos fatais. Agora, a causa desses afogamentos, né, geralmente são muito parecidos a cada ano, né? Geralmente é por descuido das pessoas ou confiança demais, como é que funciona? Nós podemos associar a causa a depender da faixa etária. Por exemplo, crianças muito pequenas podem se afogar em baldes ou bacias. Então, isso está relacionado intimamente ao cuidado que os pais têm dentro de casa. Esse é o ambiente onde essas crianças mais se afogam. Segundo a Sociedade Brasileira de Salvamento Aquático, Sobrasa, o afogamento é hoje a primeira causa de morte para crianças de 1 a 4 anos. Então, é muito grave e é um tema bastante sensível. O local onde mais acontece nessa faixa etária é justamente dentro de casa. Um simples balde, uma bacia com água, pode provocar o afogamento de uma criança pequena que não tem forças para se levantar novamente e sair daquele ambiente onde ocorreu a imersão do rosto dela. Quando nós falamos em adultos, normalmente eles se afogam em rios e em praias. E aí nós temos uma combinação muito perigosa, que é justamente quando a gente subestima os riscos e superestima a nossa capacidade de nado. E aí nós temos também outras situações como a utilização de bebida alcoólica, deixar de considerar riscos associados àquele ambiente, deixar de considerar a sinalização dos guarda-vidas, ou procurar locais com correnteza, ou locais sem sinalização, ou sem nenhum tipo de proteção. Então, todos esses aspectos trazem riscos de afogamento para as pessoas. Agora, Cabo Orígenes, o Corpo de Bombeiros tem um trabalho voltado para esses períodos, né? No caso, até mesmo de capacitação, de salva-vidas. Como é que está esse processo em 2023? O nosso trabalho de conscientização e de prevenção, sobretudo utilizando as mídias sociais e a imprensa também, ele dura o ano inteiro e é intensificado nos meses mais quentes, dezembro, janeiro, fevereiro e março, que é onde justamente acontece o maior número de afogamentos. Então, nós temos hoje em andamento a nossa Operação Verão, que consiste num aumento no número do efetivo aqui. Nós temos um reforço de pessoas que podem atender ocorrências em praias, em rios também, e um aumento do efetivo operacional que também pode atender pessoas nas estradas, por conta do aumento do fluxo de pessoas. O Corpo de Bombeiros, quando ele é solicitado, ele também faz a capacitação de equipes de guarda-vidas de determinadas prefeituras também, prefeituras em locais de praia. E no setor privado também, o Corpo de Bombeiros também faz essa capacitação também para pessoas estarem atuando ali? Normalmente essas capacitações não são solicitadas aqui ao Corpo de Bombeiros por empresas privadas. As empresas privadas, elas têm seus próprios mecanismos de contratar para capacitação, mas o Corpo de Bombeiros ele sempre está de portas abertas para todo tipo de solicitação de capacitação. Um exemplo disso, por exemplo, foi a modificação introduzida pela Lei Lucas, que exigiu que escolas fizessem capacitação em primeiros socorros para funcionários, para professores de escolas, por conta do acidente que aconteceu com uma criança em uma trilha que se engasgou e não havia ali pessoas capacitadas para prestar o socorro. Por conta disso, muitas empresas privadas e muitas escolas públicas também têm solicitado esse treinamento por parte do Corpo de Bombeiros para ministrar instrução no atendimento pré-hospitalar.
Certo, agora vamos partir para a questão, algo que é comum nesse período do ano, né? No verão, o número de queimadas aumentam, né? Incêndios aí, a vegetação aumenta. E aí, qual é o trabalho aqui do Corpo de Bombeiros? No ano de 2021, nós tivemos 330 ocorrências relacionadas a incêndio em vegetação. No ano de 2022, esse número felizmente caiu para 205 queimadas. Nós tivemos 2 anos atípicos, com muita chuva, muitos meses de chuva, e isso impactou justamente na quantidade de queimadas. O Corpo de Bombeiros ele trabalha todos os dias e esse é uma das ocorrências mais relevantes que acontecem aqui e em maior número também. Então, existem deslocamentos diários e existe também um trabalho de conscientização, um trabalho de prevenção a isso. As pessoas elas são conscientizadas, principalmente pelas mídias sociais, a não colocarem fogo como forma de solucionar o problema de lixo ou como forma de solucionar a limpeza de terrenos. Certo, muito obrigado, Cabo Orígenes, por nos trazer essas informações tão importantes para a manutenção da vida das pessoas, né? E parabenizar o trabalho dos bombeiros. Muito obrigado, gostaria de agradecer a oportunidade. Gostaria de lembrar a todos também que a Lei de Crimes Ambientais, a Lei 9.605 de 98, ela tipifica lá no artigo 54 o crime de causar poluição. Então, todas as vezes que alguém causa poluição em um nível tal que possa causar dano à saúde humana, possa causar a morte de animais ou a destruição de plantas, essa pessoa está tipificando o crime de poluição. Então, o simples fato de queimar lixo, de queimar vegetação próximo de casa, traz esse problema de saúde e é tipificado como crime pela Lei de Crimes Ambientais. Além de trazer uma série de problemas de relação de convivência com vizinhos, o agravamento de problemas de saúde, principalmente de crianças e de pessoas idosas. De fato, parece ser uma prática inofensiva e cultural. Muitas pessoas acabam repetindo ao longo dos anos. Mas é uma prática perigosa, pode trazer danos maiores para a vida ou para a propriedade e certamente agrava muito a questão dos problemas de saúde, sobretudo os problemas respiratórios nessa época do ano. Acabamos de conversar com o Cabo Orígenes, falando sobre as características desse período do ano e as consequências de não ter os devidos cuidados com a questão de afogamentos e também a queimadas de vegetação, fogo em vegetação. Então foi dado aí o conselho para que tenham todos cuidado e respeitem também a legislação, para que também não incorra em crimes. Márcio Barney para o Grande Jornal.